Olá! Esta aula é um pouco diferente, é uma aula de revisão fora. Eu vou revisar assuntos do sexto, do sétimo e um pouquinho do oitavo, mas é uma coisa bem pouca, bem boba. É uma revisão de equação. O que é uma equação, né? Bom, primeiro tem que falar os requisitos mínimos para você entender essa aula. Você tem que conhecer os 4 operadores matemáticos e conhecer o conceito de sinal também. Você tem que conhecer o conjunto... Qualquer conjunto serve, mas é bom você conhecer o dos inteiros, pelo menos, o dos racionais também. Legal. O que é uma equação? Se eu escrevo isso... O que eu estou dizendo? Esse símbolo aqui é de igual. Você lê ele igual por quê? Porque tem 2 tracinhos que são iguais. Você lê A igual a B. Isso é uma equação. É quando você tem duas coisas, uma igual a outra. Tá bom? Só que aqui não tem muito sentido. Eu posso dizer, por exemplo, que x é igual a 7. X é uma variável e é a variável que os matemáticos mais gostam. Não me pergunte por quê. X igual a 7. Então, nesse caso, o A é x e o B é 7. Legal, até aqui tudo bem. Eu falo x igual a 7. Eu posso falar x é igual a 7 mais 1. Não posso? Não posso falar que x é igual a 7 mais 1, não é o mesmo x, tá bom? Eu vou até usar outra variável para não confundir. Aqui, ó. Y igual a 7 mais 1, que é igual a 8. Fiz uma operaçãozinha aqui. Z é igual a 7 menos 1, que é igual a 6. Eu posso dizer isso também. Isso é igual a isso. Quando eu coloco um outro igual, é como se eu tivesse... Ler normalmente. Z igual a 7 menos 1, que é igual a 6. É como se eu fizesse isso, ó. Z igual a 7 menos 1. 7 menos 1 igual a 6. Entendeu? Só que eu junto tudo para deixar mais compacto. Eu também posso dizer que W é igual a 7, ou 7 vai ser um número ruim de usar. Vai ser 8 sobre 2. 8 dividido por 2 é uma fração que, se eu simplificar, fica 4 sobre 1, que é igual a 4. Também posso dizer, nossa, estou ficando sem letra, que I é igual a 8 vezes 2, que é igual a 16. Até aí tudo bem, eu só usei números naturais e tudo mais. Eu também posso fazer assim, ó. Mais uma letra. J é igual a 1 menos 7, que é igual a menos 6. Eu posso dizer que um número é negativo. Se você não entende o conceito de número negativo, essa aula ainda não é para você. Legal. Eu posso usar números negativos em qualquer uma das outras operações. Agora perceba uma coisa. Eu tenho A igual a B. A igual a B. A igual a B. Precisamente. Isso significa que sempre que eu falar A, eu também poderia falar B. Se eu falar que A igual a 7, então B necessariamente é igual a 7 também. Porque os dois... A igual a B. É isso que eu estou dizendo. Não importa as condições, A igual a B. Legal. E agora? Então eu posso dizer, se A igual a B, que B igual a B. Porque se A igual a B, significa que no lugar de A eu posso escrever B. Então B igual a B. Até aí tudo bem, faz sentido, não faz? X igual a X, 1 igual a 1, 2 igual a 2, 0 igual a 0. Né?
Mas perceba uma coisa muito legal. Eu posso subtrair... Nossa! Algumas vezes a caneta não quer funcionar, ela desiste. Algumas vezes eu posso subtrair, eu posso aplicar operações em uns lados. Ó, B menos 7. Eu tirei 7 do lado esquerdo. Para continuar valendo, eu vou escrever B menos 7 também. B menos 7 é igual a B menos 7. X menos 7 é igual a X menos 7. 0 menos 7 é igual a 0 menos 7. 8 menos 7 é igual a 8 menos 7, que é igual a 1. Entende? E isso significa que eu posso manipular isso como eu quiser. Posso tirar 7 dos dois lados, né? Como eu fiz agora. Eu posso somar 7 dos dois lados. Posso multiplicar ambos os lados por 7. Eu posso dividir ambos os lados por 7. E eu posso elevar ambos os lados a 7. Aí tem que somar um cuidado, tá bom? Cuidado com operações envolvendo zero. Tá? Isso pode complicar as coisas. O zero é um número muito delicado, tá? Toma muito cuidado com ele. Legal. O que significa? Vamos mexer um pouco com esse conceito. Se eu tenho, por exemplo, x é igual a 2x mais 4. Tá. Antes a gente conseguia saber quanto valia cada uma das incógnitas ou variáveis, porque só tinha uma delas em um dos lados. Aqui eu tenho duas delas, cada uma em um lado, e aqui eu tenho duas vezes uma incógnita. Você pode pensar, não sei como é que resolve isso. Mas a gente vai aplicar esse conceito aqui, tá bom? Aqui eu tenho mais 4. Esse mais 4 está nos atrapalhando? Não, não tá. Aqui eu tenho esse 2x e o x. Usualmente, você deixa as incógnitas do lado esquerdo, tá bom? Eu também posso inverter isso, é uma propriedade da igualdade. Se caneta é igual a tampa, tampa é igual a caneta. Simples assim. Eu posso subtrair 2x de ambos os lados. Por quê? Bom, eu posso subtrair porque se eu subtrair alguma coisa de ambos os lados, a igualdade continua valendo, como eu mostrei aqui, né? Se você for ver, vai cortar aqui. Enfim, mas isso é um conceito que já vem de equação. Eu posso subtrair uma coisa dos dois lados. Para deixar essa equação do jeitinho que a gente conhece, eu vou subtrair 2x de ambos os lados. Fica 2x... fica x menos 2x é igual a 2x mais 4 menos 2x. Então aqui eu zero. Então isso aqui fica menos x. Isso aqui é um conceito um pouco complicado. X é uma coisa. Se eu tenho uma coisa e eu tiro duas coisas, eu fico com menos uma coisa. Se eu tenho 3 coisas e tiro 2 coisas, eu fico com uma coisa. É mais ou menos esse conceito. Eu tenho 1x, eu tiro 2x, eu fico com menos x. E aqui do outro lado sobrou 4. Tá, mas ainda não está certo. Você pode ver que aqui o x ficou realmente sozinho. Por isso que a gente conseguiu saber o valor dele. Não tinha um menos, não tinha nada. Aqui tem um menos. Como é que faz? Bom, menos é menos 1 vezes x é igual a 4. Como é que a gente vai fazer para cancelar esse menos 1? Para tirar ele do caminho? Eu posso me inspirar nessa propriedade aqui, que eu posso dividir ambos os lados por um mesmo número. Claro que esse número não pode ser zero. E a igualdade continua valendo. Como eu faço para tirar esse menos 1? O menos 1 está multiplicando. Para eu tirar ele, eu divido por menos 1. Então eu vou dividir ambos os lados. Aqui eu vou fazer menos 2x e aqui vai ser dividido por menos 1. Menos 1 está multiplicando, então para eu cancelar ele eu vou ter que dividir por menos 1.
Só que eu tenho que fazer isso em ambos os lados, não se esqueça. Então vamos lá. Vou ficar menos 1x. Usualmente você não representa o vezes, que nem eu fiz aqui, é 2x. Eu podia colocar um vezes, só que quando é uma incógnita, uma variável multiplicando uma constante, números são constantes, tá bom? Você não precisa colocar o vezes. Menos 1 vezes x sobre menos 1 é igual a 4 sobre menos 1. Legal. Aqui eu vou cortar, fica x é igual a menos 4. A gente conseguiu chegar no valor de x com essas manipulações, entendeu? A luz está muito poluída, eu vou apagar, só vou deixar essa partezinha. Eu quero trabalhar um pouco mais com isso. Vamos ver com cuidado. A equação que eu tinha feito é x é igual a 2x menos 4. É basicamente a técnica que eu te ensinei. Eu quero que só tenha um x em apenas um lado. Você vai usando esse tipo de manipulação aqui para chegar nisso, tá bom? Só que tem um outro jeito que é mais fácil de memorizar, é mais fácil de pensar para a maior parte das pessoas. Você passa para o outro lado. Esse de passar para o outro lado, nada mais é do que você aplicar essas propriedades, só que você não está dizendo explicitamente que você está aplicando, você só está usando um outro tipo de nomenclatura. Como assim? O que é esse passar para o outro lado? Esse 2x pode não parecer, mas ele tem um mais aqui. Percebe que ele está acrescentando no valor do lado direito, então tem um mais. Ele não está subtraindo, como é o caso do 4. Esse mais a gente vai tratar como uma operação. Para passar para o outro lado, esse mais ele vai inverter a operação. Como assim? Antes ele estava somando. O inverso da soma é a subtração. Se ele estivesse multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. Se ele estivesse subtraindo, o inverso da subtração é a adição. E se ele estivesse dividindo, o inverso da divisão é a multiplicação. Muito legal. Então eu passei. Ele está somando, ele vai passar subtraindo. Fica x menos 2x é igual a menos 4. Aqui fica menos x é igual a menos 4. Bom, aqui normalmente as pessoas já cortam menos com menos, tá? Putz, isso é uma propriedade que eu tenho que dizer. Não precisa. A única coisa que você precisa saber é que da mesma forma que eu multipliquei por 7 aqui, eu posso multiplicar todo mundo por menos 1, que é equivale ao inverter o sinal de todo mundo, tá? Aqui está menos x menos 4, então fica menos 1 vezes x é igual a menos 4. Esse menos 1 está multiplicando o nosso queridíssimo x. O que isso significa? Isso significa que se ele passar para o outro lado, eu posso passar tanto para cá quanto para lá. Significa que se ele passar para o outro lado, ele vai estar dividindo. Muita gente confunde. Menos 1 está aqui, eu passo para o outro lado como mais 1. Não. Esse menos 1 ele está multiplicando. Você está se importando com a operação dele. Então ele vai passar dividindo. Então fica x é igual a menos 4 sobre menos 1. Aqui antes era mais, né? Por isso que vai ficar errado. Fica diferente. Errado não tá. Menos 4 sobre menos 1, divisão normal, fica 4. Outro exemplo. Vamos escolher um exemplo qualquer.
tá? Bom, você vai falar, nossa, mas isso está muito mais complicado. Não, respira. Aqui. Menos 3x. O menos 3x é a mesma coisa que se tivesse 2 menos 3x. O menos 3x, ele está fazendo a operação de subtrair. Então, quando ele passar para o outro lado, eu quero... Lembra? O raciocínio completo, vamos lá. Aqui. Eu gosto quando só tem um x e de apenas um lado. Eu gosto quando fica do lado esquerdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 3x e botar do outro lado. E depois a gente continua. Né? Essa é a coisa mais fácil. Ficaria meio estranho. Enfim. Menos 3x está subtraindo, passa para o outro lado, somando. É a mesma coisa que eu somar menos 3x de ambos os lados. Percebe? Se eu somar... Não, somar menos 3x não. Se eu somar 3x, nem precisa estar relacionado com essas variáveis. Se eu somar qualquer coisa de ambos os lados, ainda vai estar certo. Então, se eu somar 3x desse lado e desse lado também, eu vou chegar num resultado idêntico a eu passar o menos 3x. Como eu disse, passar é uma nomenclatura equivalente para somar, ou dividir, ou multiplicar, ou subtrair em ambos os lados, entendeu? Vamos lá, vamos passar o menos 3x para o outro lado somando. 7x. Por quê? 7x sobre 2 mais 3x, ele passou somando, é igual a 2. Quando mais ele está perto do igual, você pode omitir, tá bom? Em algumas áreas, como a ótica geométrica, por exemplo, como os sinais são muito, muito importantes, talvez valha a pena você deixar o mais, tá bom? Enfim. Tá, como é que eu faço para juntar isso? Como eu faço? O 3x é como se tivesse 3x sobre 1, certo? Qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa. Então, para ele subir aqui, eu vou admitir que você já sabe fazer essa conta, tá bom? Então fica, eu vou ter que multiplicar por 2, né? 7x mais 6x, que é 3x vezes 2, sobre 2. É igual a 2. Putz, e agora? Agora, uma coisa muito importante. Você só pode passar dividindo ou passar multiplicando quando o coisa que está multiplicando, ou o coisa, eu vou falar coisa mesmo, ou o coisa que está dividindo um lado inteiro, ou está multiplicando um lado inteiro. Por exemplo, quando estava... Vou tirar esse 1 aqui. Quando estava assim, eu não posso passar esse 2 multiplicando, porque ele não está dividindo o lado inteiro, ainda tem esse negócio. Agora tá. Agora sim ele está dividindo o lado inteiro. Então eu posso passar o 2 multiplicando. O 2 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Fica 7x mais 6x é igual a 4. 7 coisas com 6 coisas dão 13 coisas. 13x é igual a 4. O 13 ele está multiplicando o lado inteiro, o esquerdo, né? Ele está multiplicando o lado esquerdo inteiro, perceba. Mas só está 13 vezes x, não está multiplicando o inteiro. Bom, o resto do lado esquerdo é justamente x. Então eu posso sim passar ele multiplicando. Como o espaço está pequeno, eu vou colocar x é igual a 4 sobre 13. 4 13avos. Legal? Agora vamos passar para um negocinho que talvez tenha passado meio depressa e você não tenha se tocado na gravidade desse assunto. Expoentes. Bom, aqui eu preciso que você tenha habilidade com os números reais, tá bom? Vamos lá. Isto é, que você pelo menos saiba as propriedades de uma raiz quadrada. Eu posso ter...
esse tipo de equação que eu estava apresentando para vocês, ele sempre pode ser... Você pode manejar ele de um jeito para ficar ax mais b igual a zero. Vamos pegar um exemplo, por exemplo. Enfim. Aquela nossa primeira equação lá estava x é igual a 2x mais 4, certo? Ah, mas não está nesse formato. A gente pode manipular ela para não ficar nesse formato. Vamos passar o 2x para o outro lado. Isso equivale a subtrair 2x de ambos os lados. Vamos lá. Fica x menos 2x é igual a 4. Fica menos 1x é igual a 4. Ah, mas ainda não está assim. Vamos passar o 4 para o outro lado. O 4 está somando aqui, ele vai passar subtraindo. Fica menos x menos 4 é igual a 0. Perfeição. Mas você pode falar, ué, mas onde surgiu esse 0? É que em todos os lados poderia colocar mais 0, mais 0, mais 0. O 0 não afeta em nada. Então quando eu passo o 4 para o outro lado, fica o 0. Entendeu? Ah, mas você pode falar, eu não podia estar multiplicando tudo isso por 1? Podia. Mas aí quando o 4 fosse passar, ele passaria dividindo, né? Enfim, sobrou o 0 desse lado. Bom, para deixar mais bonitinho, aqui já tá bom, ó. Quanto vale o azinho? O azinho vale isso. Menos? Não, lembra que isso é menos 1? Verdade, né? Opa! Isso aqui, esse menos, ele é do menos 4, lembra? Que ele passou aqui subtraindo. Então é menos 4, que equivale ao Bzinho. É mais ou menos isso. Agora vamos falar dos expoentes, né? Pode acontecer de ter uma equação muito, muito mais complicada, que é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é quando você não tem um x normal. X é igual a... Aqui o x está elevado a 1, percebe? Porque uma coisa elevada a 1 dá ela mesma. Uma equação do segundo grau tem um x ao quadrado igual a a. Isso torna as contas muito mais complicadas. Bom, as equações do segundo grau elas podem ser manipuladas do mesmo jeitinho do que essas para você chegar num resultado bem bacana. Que é... a forma final quadrado mais bx mais c é igual a 0. Vai ter vezes que você vai ver só isso aqui, ó. Não vai ter um termo independente. Aí você só brinca com ele como se ele fosse 0. Como se ele fosse igual a 0. Vai ter vezes que não vai ter esse aqui. E aí você brinca como se o b fosse 0. Não tem como não ter esse aqui, porque isso tornaria uma equação de primeiro grau. Que é a equação que tem um x elevado a 1. Então eu tenho que necessariamente dizer que o a não pode ser 0. Porque se o a for 0, essa parte some e vira uma equação do primeiro grau, tá bom? E também porque vai ter uma formulinha que quebra se o a for 0. Legal. Bom, aqui eu vou tentar mostrar a lógica por trás de uma fórmula que eu vou apresentar para não ficar jogado, tá? Então vamos lá. Lembra que eu posso dividir ambos os lados por uma coisa? Eu vou dividir ambos os lados por a. E como a não é 0, eu posso fazer isso. Então fica ax² sobre a mais bx sobre a mais c sobre a é igual a 0 sobre a. Isso fica x² mais bx sobre a mais ca é igual a 0. Legal, não é mesmo? Eu vou passar esse ca para o outro lado. Só que como aqui está somando, vai passar subtraindo. C sobre A. Legal. E agora, o que acontece?
Você tem que ter visto trinômio. Trinômio do quadrado perfeito. Como assim? Trinômio do quadrado perfeito. Eu só vou usar o da soma. X mais y ao quadrado é igual a x quadrado mais 2xy mais y quadrado. Isso é uma relação bem conhecida, tá bom? Aqui está mais ou menos um trinômio. Se você for ver, tá x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais... aqui eu vou ter que adicionar alguma coisa. Alguma coisa. Para isso ficar na forma de um trinômio, ó, eu já tenho essa parte aqui. Eu preciso que 2 vezes y, seja igual a b vezes, b dividido por a. De novo. Eu tenho isso aqui, ó. Isso é um trinômio. Você percebe que eu já tenho essa parte aqui, ó? Eu já tenho isso. Então eu preciso que isso com isso, então 2y é igual a BA. Então y é igual a b sobre 2a. Legal? Eu passei o 2 dividindo. Tá vendo? Olha, eu já usei uma equação naturalmente. É para isso que serve a equação, para você descobrir como é que vai as coisas. 2y é igual a BA, porque eu preciso que isso funcione. Legal? Se você não está entendendo muito bem, depois, sei lá, pausa o vídeo quando a lousa estiver completa, analisa direitinho. Se ainda não entender, me desculpa, mas isso não vai afetar tanto a sua resolução de equações de segundo grau. Então a gente descobriu que y é igual a b sobre 2a, certo? Então aqui eu teria um termo que é b sobre 2a ao quadrado, segundo o trinômio, né? Então fica b quadrado sobre 4a quadrado é igual a menos c sobre a. Só que perceba que eu somei um negócio totalmente aleatório aqui e não somei desse lado. Então aí eu quebrei a equação, ela não está mais igual. Então eu vou ter que somar esse negócio do outro lado também. Legal? Eu somei esse, assim como eu somei esse. Bom, a gente falou que isso aqui é um trinômio. Por que eu queria que fosse um trinômio? Para eu poder reduzir nessa forma. Para eu poder fatorar desse jeito. Então vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado. Aqui eu vou inverter a ordem só para ficar um negocinho mais bonitinho, tá bom? Vai ficar b quadrado menos c. Aí aqui é o 4a quadrado. E aqui é a. Puxa vida! Agora sim! Como assim? O que você está falando? Bom, esse negócio aqui, eu vou trabalhar um pouquinho com ele para eu botar tudo sobre uma mesma coisa. Como eu vou assumir que você já sabe como juntar tudo sobre o mesmo denominador. Então vai ficar b quadrado menos 4a quadrado c sobre 4a quadrado. Opa, tá errado. É só 4a. Legal. Então eu vou apagar isso, tá bom? E substituir por isso. Isso é a mesma coisa. Eu só botei sobre o mesmo denominador. Por que eu quis fazer isso? Para eu poder passar esse quadrado com a raiz. Não, pera. Que? Um expoente tá ao quadrado. Qual é o inverso de levar uma coisa ao quadrado? É tirar a raiz quadrada daquela coisa. De novo.
aqui, todo o lado esquerdo está ao quadrado. Para eu passar esse quadrado para o outro lado, como que eu faço? Eu faço o inverso da operação, né? Não foi isso que eu ensinei? E qual é o inverso de elevar ao quadrado? É tirar a raiz. Então aqui eu vou ter tirado a raiz e eu vou ter, não vai estar mais com quadrado, vai ficar x mais b sobre 2a é igual... Só que tem um problema muito sério mesmo. Eu vou ter que falar aqui no... Se eu falo x é igual a 4, tudo bem, né? Calma. Se eu falar x quadrado igual a 4, do meu jeito a gente passa a raiz. Então x é igual a raiz de 4, que pela propriedade da raiz só tem um número, que é 2. Mas é só esse. X só pode ser 2? Não. Na verdade, se x for menos 2, x é igual a menos 2, então x quadrado é igual a menos 2 ao quadrado, que também é igual a 4. Então o que acontece? Eu perdi um valor por causa da propriedade da raiz. A raiz só dá números positivos. Quer dizer, só dá números não negativos. Então como é que eu driblo essa propriedade da raiz para conseguir os dois valores certinho? Eu faço isso, ó. X quadrado igual a 4, como a gente já tinha, eu faço x é igual a mais ou menos a raiz de 4. Mais ou menos significa que para um valor de x eu vou trabalhar com mais raiz de 4 e para o outro valor de x eu vou trabalhar com menos raiz de 4. Aqui é a mesma coisa. Vou apagar para não ficar tão poluído. Então fica mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 4a quadrado. Legal? Lembra desse negócio aqui, porque eu vou passar aqui pra cima pra continuar. Senão vai ficar muito feio. Certo? Vamos lá. Vou apagar isso também. Isso, agora sim. Bom, tem aquela propriedade da raiz que a raiz de uma razão, a raiz de uma divisão, é a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Como assim? Eu vou fazer aqui para você entender. Esse mais ou menos eu vou colocar assim, tá bom? Não vai mudar nada. Legal, né? Ah não, tem a raiz aqui também. Nossa, eu vou mostrar essa propriedade aqui pra vocês. Aí eu esqueço de aplicar a propriedade, meu Deus. Aqui. É isso mais ou menos. Só que raiz de 4a quadrado é 2a. E esse mais ou menos é a mesma coisa que eu multiplicar por mais ou menos 1 sobre 1 vezes raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a.
Você concorda? Mais ou menos 1 sobre 1 é mais ou menos 1. E como está multiplicando, eu posso simplesmente colocar mais ou menos. Aqui, eu vou... Esse parênteses é só para delimitar mesmo, né? Eu posso tirar e colocar um vezes aqui. Legal? E uma fração vezes a outra se multiplica os numeradores e os denominadores. Então fica x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos 1 vezes raiz de b quadrado menos 4ac é raiz de b quadrado menos 4ac com mais ou menos na frente. Aqui essa multiplicação vai dar 2a. Legal? Tudo certo. Agora eu vou terminar. Aqui eu não sei resolver ainda, porque só tem um negócio estranho junto com o x, então eu vou passar para ele para o outro lado. Ele está somando, vai passar subtraindo. Menos b sobre 2a mais ou menos 2a b quadrado menos 4ac. Então eu chego, como esses dois têm o mesmo numerador, aqui eu vou deixar de fora só para não parecer uma multiplicação. Mas é que, ou para um valor de x eu vou estar somando isso a esse carinha aqui. Para o outro valor de x eu vou estar subtraindo isso tudo desse carinha aqui. Vai ficar x igual a menos b tudo sobre 2a mais ou menos b quadrado menos 4ac. Esta é a famosíssima fórmula de Bhaskara. Só que tem um probleminha porque tem um conceito da fórmula disso aqui. Isso aqui eu achei uma fórmula para descobrir o x de equações de segundo grau, tá bom? Que usa esse carinha aqui. Então, como esse carinha é muito especial, eu vou dar um nome para ele. Eu vou dizer que b quadrado menos 4ac é igual a delta. Tá? Esse símbolo é a letra D maiúscula em grego. Delta. Então, que é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa é a formulinha. Tá bom? Tá bom. Então, vou deixar essa fórmula aqui embaixo. Na verdade, eu vou copiar ela pro cantinho. Pro cantinho dessa vez aqui. Tem pouco tempo. Legal, agora a gente vê a equação de segundo grau, tá, tudo beleza. Aí a equação de terceiro grau, começa a complicar, é chato. E não precisa saber agora. Tá bom? Eu vou deixar isso aqui em cima só para lembrar o que significa cada um desses carinhas aqui. O delta, né, eu tenho que escrever. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Você vai usar muito essa fórmula. Mas você vai usar tanto, mais tanto, mais tanto, você vai acabar memorizando, tá bom? Vamos aplicar essa fórmula uma vez. Eu tenho x quadrado menos 5x mais 6 é igual a 0. Isso é um clássico, tá bom? Tá, primeiro a gente tem que identificar o A, o B e o C. Aqui, vamos lá. O A é quem? Que número está multiplicando o x quadrado? Você pode falar, nenhum. Na verdade, x quadrado é a mesma coisa que 1 vezes x quadrado. Então, o A é igual a 1. O B, que número está multiplicando o x? Este número aqui, ó, o menos 5. Não é só 5, tá bom? É menos 5. Então, fica b igual a menos 5.
Qual número é o C? Esse aqui, ó, mais 6, que a gente pode escrever como... Eu vou escrever como mais 6, porque vai ter vezes que o C vai ser negativo, aí você tem que colocar o sinal de negativo também. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente taca isso nessa forma. Então vai ficar x, eu já vou botar o delta, tá bom? Igual a menos b é menos 5, que dá 5, mais ou menos, raiz, quanto é b quadrado? B é menos 5, então b quadrado vai ser 25, menos 4, 4 vezes a dá 4, vezes c dá 24, menos 24 sobre 2 vezes o a é 1, então vai ficar 2. Então, x é igual a 5. Isso aqui, 25 menos 24, dá quanto? 1. Raiz de 1 é quanto? 1 também. Então, x mais ou menos 1 sobre 2. Então, eu vou ter que o primeiro valor de x, x1, eu vou usar o valorzinho do mais. Então, fica 5 mais 1 sobre 2. 3. Para o x2... eu vou usar o menos. Então fica 5 menos 1, 4 sobre 2. 2. Pronto, achei ambos os valores. Claro, se tivesse no enunciado escrito resolva, você teria que colocar conjunto verdade é igual a 2. Eu gosto de usar ponto e vírgula, tá? 3. Pode usar vírgula aqui também. Legal, agora a gente precisa falar de um negócio muito rapidinho, muito rápido, é muito simples. E esse negócio todo, basicamente, que eu vou falar, vou deixar essa forma aqui, é por causa do zero. Eu falei, o zero é muito delicado, você não mexe no zero, tá bom? E você tem que estar preparado pro zero. Quer dizer, se não mexe no zero, você pode até mexer. Só que você tem que estar preparado para mexer no zero. Você tem que saber lidar com o zero. O zero é um bicho muito estranho, muito estranho, muito estranho. Ele quebra um monte de coisa. Se você procurar na internet, vai ter um monte de coisa. 1 igual a 2, 3 igual a 5. Você fala, como assim? Aí você vê a prova do negócio, você fala, mas faz sentido. Só que se você for ver mais a fundo, em algum momento a pessoa dividiu por zero. E dividir por zero nunca tá bom. Então vamos lá. Eu tenho... Nossa... Eu só vou... Eu nem vou apresentar tudo. É porque tem várias... Esse conceito que eu vou apresentar serve para um monte de coisa, tá bom? Para um monte de coisa. Então fica... Então eu só vou apresentar um conceito e aí você vai ter que aplicar sozinho, porque a aula tá ficando muito longa. Então vamos lá. Se eu tenho A sobre B é igual a Z, o que isso quer dizer? Que A sobre B é igual a Z. Ora, bolas. Se Z for uma constante, A e B são diretamente proporcionais? Olha o anterior. E como é que funciona? Só que tem um probleminha. Se o B for zero, eu quebro a minha conta. O B não pode... Você não pode dividir por zero. Não divida por zero. Não divida por zero, por favor. Não dividirás por zero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu passo essa barra aqui. Como assim barra? Uma barra significa que eu estou associando algumas equações. Estou fazendo um sistema de equações. Isso significa que eu vou ter que carregar isso junto com algumas outras equações para quando eu chegar para usar elas para chegar no resultado bom. Então, primeiro, o B não pode ser zero. Então, B diferente de zero. Bom, e tem outra coisinha que não necessariamente faz parte do sistema de equações. Se Z for zero, então A igual a zero. Não, pera, quê? Deixa eu te falar uma coisa. Tem como você dividir um número que não seja zero por alguma coisa e dar zero?
O único número que dividido por alguma coisa dá zero é o próprio zero. Então, se o z, que é a divisão, o z, que é o resultado da divisão, for zero, necessariamente o a é igual a zero. Tá bom? Mais ou menos isso. Eu poderia ensinar outras coisas, mas seriam mais técnicazinhas, que é um desmembramento disso para agilizar algumas contas. Só que eu não estou te ensinando a agilizar contas porque, por exemplo, eu não ensinei soma e produto. Ignora tudo que eu falei, tá bom? Eu estou justificando uma coisa que não precisaria justificar. Legal, mas eu preciso falar um pouquinho sobre notação. É muito rápido, tá bom? Aquela primeira equação. X é igual a... Não, eu vou usar a equação de segundo grau, tá bom? Não, vou usar essa, vai. X é igual a 2x menos 4, mais 4, na verdade. A cada passagem que eu fizer, a cada manipulação que eu fizer nessa equação rigoroso, esse sinalzinho ao C e somente C. O C e somente C significa que se isso é verdade, então a outra é verdade. E se a outra for mentira, a outra é mentira também. É mais ou menos isso. Tá bom? Então se isso é verdade, isso também é verdade. Se isso é mentira, isso também é mentira. E se isso for mentira, isso é mentira. E se isso for verdade, isso é verdade. Tá bom? Por isso que essa setinha é dupla. Uma via de mão dupla. Se uma for verdade, a outra é verdade. Se uma for mentira, a outra também é mentira. Então a cada passagem que você fizer, a cada manipulação que você fizer, você bota esse C e somente C. Aqui eu vou fazer aquela manipulação de passar o 2x para o lado, fica 2x... Não, fica x menos 2x é igual a 4. C somente C. Sempre que a equação mudar, você bota o C somente C. Fica menos x é igual a 4. C somente C. X é igual a... 4 sobre menos 1, que é igual a menos 4. Legal? Passei o menos 1 dividindo. Se o exercício estivesse escrito resolva, então você coloca portanto. Essas bolinhas são pintadas, tá bom? Só que pintar com caneta é uma porcaria. Portanto, o conjunto verdade é igual a menos 4. Tá? Esse portanto você vai usar em muitos outros contextos. Portanto é quando... Sabe quando você está argumentando, você fala isso, aquilo, outro, portanto, você também pode falar isso. Portanto é para dar um chique, né? Mais ou menos isso, obrigado. Tomara que você tenha entendido a aula, tomara que não tenha ficado muito confuso, muito rápido. Se ficou muito rápido, assiste de novo e assiste com pausas e tudo mais. Tchau!